Vagabond é um mangá incrível, sendo aclamado por vários fãs e por vários motivos, seja pela ilustração, a arte incrível, pela história bem desenvolvida e principalmente pela lição de vida. Vagabond é um mangá que consegue te proporcionar vários ensinamentos da vida, como propósito, redenção e autodescoberta. E isso poucas obras conseguem fazer. Mas confesso para você que algumas pessoas passaram raiva ao ler os primeiros capítulos do mangá. Por isso fiz esse vídeo para analisar com vocês o capítulo mais odiável de Vagabond. Já digo-vos para ficarem em paz, porque essa análise não é para menosprezar a obra, mas sim uma certa atitude de um personagem que vocês irão conhecer. Sejam todos bem-vindos, eu me chamo Isaac e esse é o canal Degenerativo. Fiquem à vontade para deixarem o seu like e se inscreverem no canal. Vagabond retrata a história de Miyamoto Musashi, ou Shimen Takezo, um jovem que se aventura com seu melhor amigo, Matahashi, a fim de se tornarem grandes guerreiros lendários com o propósito de obterem fama e respeito por todos. Mas para obterem esse status exige muito sacrifício. No primeiro capítulo do mangá, Takezo e Matahashi encontram-se no meio de um conflito entre dois clãs, o Toyotomi e o Tokugawa, que disputam o controle do Japão. O motivo da guerra era pelo poder e pela unificação do Japão. O clã Tokugawa buscava estabelecer seu domínio, enquanto o clã Toyotomi tentava resistir. Takezu e Matahashi lutavam pelo lado dos Toyotomi, só que em um grupo que era parte de um exército menor, dentro das forças Toyotomi, mas não pertenciam a um grupo específico de destaque. A situação era que o lado Toyotomi estava perdendo a batalha, e isso é evidente no início da história, quando Takezu e Matahashi estão entre os poucos sobreviventes, tentando escapar do campo de batalha. Takezu e Matahashi estão exaustos e feridos, não têm forças para se levantar, sorte que uma mulher aparece e leva eles até a sua casa. Alguns dias se passam enquanto os dois se recuperam. Takezu acorda, vê Matahashi sentado tomando uma breja e convida ele para beber. Mas Takezu nega e diz que eles terão de ir embora. Mas Matahashi diz que precisam primeiro ficar para agradecer a mulher. A mulher ao lado diz para eles ficarem o tempo que quiserem e ainda oferece a filha para ela escolher com qual dos dois ela irá se casar. Esse tipo de coisa já começa a ficar um pouquinho estranha no começo do capítulo. A garota escolhe o Matahashi. Ele nega dizendo que ele já é casado. Aí o Takezu vai para a floresta, colher alguns cogumelos, mas a garota aparece e eles começam a conversar. E ela começa fazendo algumas perguntas, ele também. Como, por exemplo, ele pergunta para ela o que ela estava fazendo no meio de uma guerra. Aí ela começa a revelar todo o segredo por trás. Aí ela fala que ela e a outra, que é a mãe dela, que elas são ladras, que elas pegam espadas, depois que acaba o conflito. Enquanto isso, andando pelos cômodos da casa, Matahashi encontra um monte de espada, só que atrás dele aparece a mulher e deixa ele um pouco assustado. Enquanto Takezu e a garota conversam, um homem se aproxima e o Takezu pergunta quem é. Aí a garota começa a jogar várias pedras nele e diz que é o Tsujikaze, o homem que matou seu pai. No próximo capítulo, o Tsujikaze, o homem, ele diz para a garota que ele irá ferrar com a vida dela e da mãe dela se elas continuarem a roubar as armas deixadas na batalha. Ao chegarem em casa, todos começam a esconder as armas e depois vão jantar. Takezu diz para Matahashi que irão embora. A garota diz que ela não vai deixar ele ir e oferece bebida para ele. Aí ele recusa, mas no final ele começa a beber e depois ele simplesmente apaga. E quando acorda, vê a garota ao lado dele e ela diz para ele que ela gosta dele, agarra ele, tenta beijar, mas ele a rejeita.
até ela se enfurecer. No outro capítulo, vemos vários homens batendo a porta, dizendo que é o bando do Tsujikaze, os capangas, né, no caso do Tsujikaze Tenma. Eles vieram, né, na casa à procura das espadas que as mulheres esconderam. Aí o Tenma se aproxima enquanto eles reviram a casa e diz para a mulher que ela será sua esposa. Ela diz que tipo de mulher ficaria com o cara que matou seu marido. Os capangas, ao revirarem, encontram as armas, além de encontrarem a garota Kemi, a sua filha. Aí ele se aproxima, já sabendo que eles dois estão lá, tanto que ele se prepara e ele ataca, né, partindo para cima do Matahashi, e o Takezo ele ataca, mas o Tenma ele agarra o rosto do Takezo e joga no chão. Mas o Takezo ele revida, né, mordendo a mão dele. No capítulo seguinte, Takezo e o Tenma estão prontos para se enfrentar. Aí o Takezo diz que ele irá matar, irá cortar a cabeça dele e tal. Aí ele fica enfurecido. O Tsujikaze tenta fugir porque ele fica assustado. Ele começa simplesmente a correr, diz que os olhos dele são do demônio e tal. O Takezo ele consegue matar o Tsujikaze com maior facilidade. Aí o Matahashi também consegue lutar e acabar matando os 4 capangas do Tsujikaze também. Tanto que ele começou a se exibir, a se gabar e tal, ficar feliz, que ele conseguiu finalmente ter matado 4 homens. E ele assim se tornou verdadeiramente um homem. Após isso, aí ele simplesmente decide sair do seu ambiente para ir até o quarto da Oko, né, a mãe da Kemi, e ele tenta se envolver. Na verdade, ele se envolve com a Oko e a Oko até pergunta quem é. Aí ele mente dizendo que é o Takezo. Aí ela se envolve e aí depois fala para ele: "Você não era casado?" Aí ele fica assustado e tal. Porque o Matahashi ele é casado, sim, ele deixou a esposa dele, foi lá, saiu, né, se aventurou com o Takezo à procura de fama, de reconhecimento, para melhorar a vida dele. Aí no capítulo seguinte vemos Matahashi e os outros, o Takezo, todos no rio, e ele diz pro Takezo que eles terão que ir embora, mas o Takezo ele tem um pensamento totalmente ao contrário. Para ele quer vagar pelo mundo sem destino. Os capangas do Tsujikaze, além dos capangas, o irmão do Tsujikaze, ele vai atrás da mulher né, e do Takezo, né, prontos para se vingarem. E eles estão na floresta. Os capangas todos estão lá, prontos para acabarem com a vida deles. E aí eles começam a perceber e começam a correr. E é aí nesse ponto que as coisas já ficam mais estranhas do que já são. Enquanto o Takezo vai lá, né, porque os capangas eles estavam indo para casa da Oko e da Kemi prontos para acabarem com a vida delas. O Takezo vai correndo atrás, né, indo para casa e tentar salvar a Oko porque ela tá lá. Ele vai lá com o Matahashi não consegue acompanhar. E aí nesse meio tempo, simplesmente o Matahashi ele começa a se envolver com a Oko, simplesmente do nada na floresta no meio do mato. Essa é uma das cenas mais desprezíveis do personagem, porque ele não apenas desrespeita seus valores, sua moralidade, ele também abandona qualquer sentimento de lealdade, né, com seu amigo, com a sua esposa. E esse ato representa uma das grandes rupturas de valores o pouco que ele tinha, né? A honra dele acaba por água abaixo. Essa traição, né, que muitos consideram como uma traição, porque vejamos, o Takezo ele entra na casa sozinho, começa a matar geral. Mas se fosse ao contrário, se o Takezo estivesse em perigo, né? Porque ele claramente está em perigo, mas ele é um cara bom, né? Aí ele conseguiu matar todos que estavam lá, mas se não conseguisse,
o seu amigo, né, o seu amigo Takezo estaria morto. E o Matahashi não pensou nisso. Esse é um dos comportamentos de Matahashi que fez ele se tornar um ser desprezível, covarde, um cara totalmente ao contrário do que o Takezo representa. Esse capítulo ele sintetiza os motivos pelos quais Matahashi se torna um personagem, um lixo, né, de personagem. Mas, entretanto, todavia, ele é um personagem que vai com certeza mudar, talvez, no decorrer dos capítulos, porque eu li até o capítulo, se não me engano, 25. E aí eu não sei, espero que o personagem tenha um bom desenvolvimento no decorrer desses capítulos. Bom, agora falando sobre os capítulos de Vagabondo, eles são muito bem ilustrados, muito bem construídos. Vagabondo é uma história muito incrível que vale a pena, com certeza, vocês acompanharem. Vale muito a pena, tanto pelo desenvolvimento do personagem principal e pela história em si e as mensagens que ele passa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o seu like, comentem sobre o mangá, sobre o que vocês acham. É um dos poucos mangá que eu comecei a ler. Na verdade, o meu primeiro mangá que eu comecei a ler foi Vinland Saga. E se for para ler uma obra como mangá, eu tenho que ler, pelo menos na minha cabeça, eu tenho que ler uma obra-prima, uma obra, ó, do início ao fim, ó, impecável. E até agora, as obras que eu estou incrivelmente fascinado é Vinland Saga, acompanhando o final do mangá, e Frieren também está beirando ao final. Com certeza vale muito a pena vocês acompanharem esses mangás. Vagabond já tem um final e com certeza eu vou ler até o final e trazer algumas análises se vocês quiserem também. É isso, deixe o seu like, se inscreva no canal, nos vemos no próximo vídeo.